Pessoal, teve um debate aí que eu achei bem interessante semana passada com a Cláudia, e eu deixei para o início da semana para a gente entrar nesse debate, que eu acho que é a diferença entre escola de pensamento, narrativa e a bimodais. E eu vou tentar explicar. Quando a gente abraça, eu acho que quando a gente tem momentos como esse, de revoluções midiáticas, as coisas são tão destrambelhadas, as coisas ficam tão destrambelhadas e aparece aí uma nova oportunidade para que a gente possa fazer coisas completamente diferentes. Então eu tenho para mim que a gente está diante do início de uma nova civilização, a gente tem discutido isso, e essa civilização, o que a gente vai precisar? Determinados valores, hábitos, condutas, maneira de pensar, maneira de agir, precisam ser adaptadas do modelo atual para o novo modelo. Então, precisa de pessoas que comecem a dizer, está mudando isso, está mudando aquilo, eu posso fazer isso que a gente não podia antes, eu posso fazer aquilo. Então há uma reestruturação, que é o que o pessoal chama de renascimento. Então eu diria que a gente teve um nascimento da sociedade ocidental com os gregos, um renascimento com a escrita impressa, no caso dos gregos, a escrita é o alfabeto grego, na escrita impressa e agora com o digital. E aí, nesse momento, precisa de escolas de pensamento. Surgem naturalmente escolas de pensamento. Eu acho que isso a gente vai ver na Grécia, a gente vai ver isso na Idade Média e vai ver isso um pouco agora. A gente começa a ver o surgimento de tentativas, né, de escolas de pensamento mudar. Talvez a Singularity vá um pouco nessa linha, tentando construir alguma coisa. A escola canadense, de alguma forma, foi uma tentativa disso no início, né? E aí se criou o conceito da escola, e a gente está nessa linha também da escola de pensamento. Escolas de pensamento, elas partem sempre de um núcleo duro. No nosso caso, a gente mudou a mídia, mudou a sociedade, depois mudou um pouco, aumentou a população, mudou a mídia, mudou o modelo de administração. Eu acho que isso aí talvez seja hoje, bem resumidamente, o nosso núcleo duro. Então, a escola de pensamento, ela é independente do NEPO, independente da Bimodais, independente de qualquer coisa, a gente criou um núcleo duro e esse modelo ele pode estruturar, por exemplo, com este modelo a gente pode estruturar cursos de mestrado, de doutorado, de pós-graduação, de graduação, a gente pode formar professores, a gente pode ter uma série de pessoas que podem escrever o livro baseado só nisso. Pessoas que dizem isso faz sentido, a gente pode estruturar. Então, a escola de pensamento é uma espécie assim de conceito, macroconceito, uma coisa bem ampla, bem abstrata. Essa escola, e aí é uma novidade que a gente criou com o digital, né? Essa escola ela acaba gerando uma narrativa, e é uma narrativa meio genérica, que é mais ou menos o núcleo duro, tentando se explicar esse núcleo duro dentro daquela divisão que a gente fez, né, de sala e cozinha. Então a gente vai desenvolvendo uma narrativa que essa narrativa vai se construindo. Então a narrativa é mais ou menos como a gente explica o que a gente está fazendo aqui. E cada um de alguma forma explica de alguma maneira. Então tem essa narrativa geral da escola de pensamento, que a gente pode dar o nome de antropologia da sobrevivência, ou escola brasileira de futurismo competitivo, ou escola, sei lá, a gente aí tem, o nome vai aparecer, ou o próprio bimodais, né, como uma coisa mais ampla. Então isso aí, a escola de pensamento é uma coisa abstrata, que gera uma narrativa, etc. Então isso tem nada a ver com o NEPO, não tem nada a ver com a bimodais, não tem nada a ver com esse grupo aqui, não tem nada a ver. Isso aqui é uma coisa que é ampla. Qualquer pessoa, o cara lá em Fortaleza fala, cara, eu gosto disso aqui, eu vou desenvolver essa narrativa, eu vou criar
uma empresa de consultoria, eu vou fazer uma pós-graduação baseado nisso, etc. Isso não tem dono, isso não tem, isso não é propriedade de ninguém aqui, isso é uma coisa ampla que o cara pode pegar o livro, o cara pode fazer o curso para fazer essa coisa. Então, isso é geral. Nós temos um terceiro nível, que é a bimodais futurismo competitivo, que gera vídeos, que gera curso, que tem essa estrutura, que recebe dinheiro, que tem um CNPJ, que tem meu CPF. Então, a bimodais futurismo competitivo é uma aplicação da escola de pensamento. Não é a única. É uma aplicação. É talvez a primeira aplicação. Ela é a primeira aplicação e, na verdade, ela está com uma coisa meio que contida na outra ainda, porque está muito no início. Que a Cláudia coloca, não, Nepô, a gente precisava, né? A escola não pode ser tanto Nepô, então eu acho que a escola de pensamento, ela é muito ampla. A narrativa geral é muito ampla. O que eu faço? Aí entra já dentro da ideia da ciência 2.0, que é uma ciência não estatal. É uma ciência que vive do mercado. Não há apoio nenhum aqui estatal. Então há necessidade da sobrevivência, pelo menos no primeiro momento, minha. Para eu poder me dedicar como eu me dedico, fazendo os artigos, discutindo, fazendo curso, trazendo as pessoas, gerenciando esse grupo e atualizando uma narrativa para a comercialização do conceito da escola. Então é um modelo de ciência 2.0 que já está alinhado, inclusive, com a coisa do empreendedorismo. É uma startup, é um modelo empreendedor que ele é autossustentável e eu posso virar, para mim, isso é o meu monoproblema. Eu estava discutindo isso com a Silvia essa semana, né? Eu disse, Silvia, tem gente que tem multiproblemas. A Silvia, por exemplo, é tributarista e também agora é bimodal. Ela está dando aula, dando palestra, está começando a ganhar dinheiro com isso. Então, ela agora é multiproblema. Eu sou monoproblema, porque eu juntei tudo e eu vivo exclusivamente disso. Quando eu vou dar palestra, quando eu vou fazer um workshop, é um desdobramento da escola. Obviamente que eu não vou lá como curador da escola, eu vou lá como palestrante, mas de qualquer maneira eu vou levar a narrativa da escola. Então é um braço do Nepô que a escola me ajuda a vender. Então eu estou ali como curador da escola e como Nepô, então essa coisa é a minha viabilização. Nada impede que ninguém daqui construa outros projetos empreendedores a partir da narrativa. Nada, zero. Vai a critério de cada um. A bimodais é a forma que eu consegui sobreviver, que eu estou disseminando. Vão surgir outras ideias, como já estão surgindo. A galera incorporando. Você vê que o pessoal do Banco Mundial pegou um pedaço, está levando lá para os outros países. Né? A Mercedes pegou e trabalhou uma exposição e está trabalhando, levando para os outros RHs da Mercedes. Né? As pessoas vão pegando, dizendo, isso é bom para mim, vou usar e vai embora. Ele está usando a escola de pensamento, a narrativa genérica, né? E não necessariamente a bimodais, futurismo competitivo, CPF, CNPJ, Nepô. Então isso é uma coisa importante, separar as três coisas. Né? Obviamente que no momento que a gente ainda não tem outras iniciativas, tudo está restrito a bimodais, futurismo competitivo. Mas ela é apenas uma comercialização, ela não é o todo. E no momento que surgia, por exemplo, um curso de pós-graduação, eu sugeri lá na COP, para o Marcos e para a Luciana, e eles preferiram fazer outro modelo, eu preferi que o eixo central fosse essa narrativa para a COP, antes de criar a escola. Mas lá cada um tem uma outra posição, uma coisa mais ampla, então é uma espécie de pós-graduação em que cada professor é praticamente uma pós específica, cada um fala de então não tem um eixo. Se eu fosse fazer um mestrado, se eu fosse fazer um doutorado, seria um eixo que teria essa narrativa como eixo. E aí, a partir daí, a gente iria estudar como é a escola austríaca, como é a escola de Chicago. Né? Tem ali um núcleo de pensadores, tem ali uma estrutura, e as pessoas melhoram aquilo, com 1000 divergências, etc. Mas tem uma estrutura. Bom, é isso aí. O que os senhores dizem?
Se você está ouvindo esse áudio foi produzido para os bimodais sêniors dentro da escola, semestre passado, em que a gente vai debatendo várias questões sobre o futurismo competitivo. Então eu quero te convidar para fazer parte da escola. Os bimodais sêniors, você faz os módulos e participa. Estamos aí na atividade na 4ª temporada agora, no 2º semestre. É quando você já deve estar ouvindo esse módulo, esse áudio. Me manda um zap, 21 99608 6422. Nipô, quero ser bimodal.